Paz do Senhor, minhas irmãs queridas, muito bom estarmos aqui mais um domingo para juntas estudarmos a palavra do Senhor. Estamos estudando aí o livro de Levítico. Hoje nós vamos falar sobre a doutrina do culto levítico, é a nossa lição de número 6. E eu estou muito feliz porque neste domingo estamos juntas para aprender a palavra do Senhor. Um domingo muito especial, que é o domingo onde se comemora o Dia dos Pais, não é? E nós louvamos a Deus pela vida dos nossos papais, pela vida daqueles que têm a responsabilidade de cuidar do lar, de serem os mantenedores. Nós louvamos a Deus pela vida de cada papai. Também hoje é domingo de ação social, é aquele domingo em que nós separamos a nossa oferta, o nosso mantimento para levar à casa do Senhor, para que não falte mantimento para os nossos irmãos, para que nós continuemos fazendo a obra social como tem sido uma marca da nossa igreja. Principalmente agora nesses dias difíceis, que estamos passando, nós precisamos nos unir e ser fiéis ao nosso compromisso de estar ali sustentando a casa do Senhor. Amém? Vamos orar agora em gratidão a Deus e iniciarmos a nossa aula de hoje. Deus querido, Deus de amor, eu te louvo, Senhor, nessa manhã especial, por cada filha tua, por cada aluna da Escola Bíblica Dominical, por cada professor, Senhor, por aqueles, Senhor, que se empenham, Senhor, em ensinar a tua palavra e que se dedicam a aprendê-la também, Pai. Seja conosco nessa manhã, Pai, envie o Teu Espírito Santo para nos iluminar, para tratar em nossas vidas, que não seja apenas o estudo de um livro, Senhor, mas que seja, Senhor, um aprendizado, Senhor, de Ti, Senhor, para termos nossas vidas transformadas e sermos cada dia mais, Senhor, como Tu queres que sejamos. Muito obrigada por tudo, Pai. Fica conosco e fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Vamos agora para a nossa aula. E agora vamos falar todas juntas o nosso texto áureo desta lição. Se encontra no livro dos Salmos, é o Salmo de número 24, o verso 1. Vamos lá? 1, 2, 3. Texto áureo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmo 24, verso 1. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Levítico 9, os versículos de 1 até o 14. Como eu disse, estamos estudando a lição de número 6 e hoje vamos falar sobre a doutrina do culto levítico. Então diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu ao 8º dia que Moisés chamou Arão e a seus filhos e aos anciãos de Israel. E disse a Arão, toma um bezerro para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto, sem mancha, e traze-os perante o Senhor. Depois falarás aos filhos de Israel, dizendo, tomai um bode para expiação do pecado, e um bezerro e um cordeiro de 1 ano, sem mancha, para o holocausto. Também um boi e um carneiro por sacrifício pacífico, para sacrificar perante o Senhor, e a oferta de manjares amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. E disse Moisés, esta coisa que o Senhor ordenou, fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. E disse Moisés a Arão, chega-te ao altar e faz a tua expiação de pecado e o teu holocausto. E faz expiação por ti e pelo povo. Depois faz a oferta do povo e faz expiação por ele, como ordenou o Senhor. Então, Arão se chegou ao altar e degolou o bezerro da expiação que era por si mesmo. E os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, e molhou o dedo no sangue e o pôs sobre as pontas do altar. E o resto do sangue derramou a base do altar. Mas a gordura e os rins e o redenho do fígado da expiação do pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Porém a carne e o couro queimou com fogo fora do arraial. Depois degolou o holocausto e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue e ele espargiu-o sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços com a cabeça e queimou-o sobre o altar. E lavou a fressura e as pernas e as queimou sobre o holocausto no altar. Então aí estamos vendo aí o sacrifício que Arão fazia pela expiação do seu pecado e expiação dos pecados do povo.
Muito bem, então agora vamos entrar aqui na nossa lição, no início da nossa aula. A gente vai ver aqui que a intenção de Deus era mostrar ao povo que Ele era o Senhor de todas as coisas e o único que deveria ser adorado. Às vezes a gente estuda esses livros do Antigo Testamento e a gente acha que eles não tem nada a ver com a gente hoje, né? Mas não são os ritos, os detalhes de sacrifício, de degola de animais, de oferta de farinha, disso e daquilo. Na verdade, o que a gente precisa extrair do que a gente estuda qual era o princípio que estava por trás dessas coisas, o que Deus queria verdadeiramente ensinar ao seu povo. Esses princípios, minhas irmãs, quero que vocês entendam, esses princípios, eles são universais e são atemporais. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, o mesmo Deus que queria do seu povo adoração exclusiva, Ele ainda quer hoje de nós adoração exclusiva. O mesmo Deus que queria que aquele povo ficasse livre da idolatria, quer que hoje nós sejamos livres da idolatria. O mesmo Deus que queria que a Ele fosse dada a glória e que as pessoas entendessem que Ele era o Senhor de todas as coisas, Ele ainda quer que hoje nós entendamos que Ele é o Senhor de todas as coisas. Entenderam? Então, na verdade, toda a palavra de Deus ela é inspirada. Deus, ali no Velho Testamento, nós vemos o próprio Deus, né, ensinando ao povo como agir e através dessas ações, dessas atitudes, como entender os seus princípios e aplicá-los na sua vida. Há sempre algo maior que Deus quer ensinar por trás dessas práticas que Ele exigia do seu povo lá no Antigo Testamento. Então ali Ele queria que o povo entendesse 3 coisas. Basicamente, né? Primeiro, que tudo que existe foi criado por Deus. E que se Ele é o Criador de todas as coisas, somente Ele deve ser adorado. E por fim, que tudo que existe deve ser consagrado ao Deus único e verdadeiro, porque tudo pertence ao Senhor. Se nós entendêssemos isso hoje, não seríamos, eu digo generalizando, tá? Não seríamos tão egoístas, tão egocêntricos, não é? Achar, isso é meu, é aquilo, e a gente se apega aos bens materiais, se apega às coisas, ou então se descuida com as coisas, com os animais, com as coisas que Deus nos concede, achando que é meu, faço o que eu quiser, quebro, destruo, ou isso ou aquilo, ou não empresto, não dou, quando na verdade nós devemos entender que tudo, a terra, os alimentos, os animais, as pessoas, todas elas pertencem ao Senhor. Esse é o entendimento principal por trás desse nosso estudo de hoje. Deus é o Criador dos céus e da terra. Gênesis 1:1 vai dizer, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele é o Criador de todas as coisas. Então, todas as coisas logo pertencem. Deus, ele livrou Israel várias vezes, não é? Dos seus inimigos, da escravidão. Deus libertou o seu povo. E por isso, ele queria ensinar ao seu povo que eles não podiam chegar diante dele de mãos vazias. Isso aí, irmãs, é a questão da gratidão, né? Você ser grato por aquilo que você recebeu de alguém. No caso aqui, daquilo que eles receberam de Deus. Deus queria ensinar os seus filhos a serem gratos. Assim como nós, como mães, ensinamos, né, a criança que alguma coisa, fala obrigado. A gente não ensina a criancinha pequenininha? Diz obrigado, aniversário, aí ganhou um presente, aí pega o presente, aí a mamãe fala, diz obrigado, não é? Ensinando a criança a agradecer pela dádiva, não é? Pena que quando a gente é adulto e nas coisas espirituais, muitas vezes nós nos esquecemos de dizer obrigado, Senhor, obrigada, Senhor, pelas suas dádivas, obrigada, Senhor, por isso que eu tenho recebido, né? E cuidar com carinho daquilo que Deus tem nos dado. Israel era o templo de Deus. Israel foi criada, a nação de Israel foi criada para ser um referencial de Deus no meio das outras nações. E isso dura até hoje. Até hoje o mundo reconhece Israel como aquele povo escolhido de Deus para levar a sua mensagem de salvação ao mundo. Então, o povo de Israel não era simplesmente um povo que adorava um único Deus. Ele era um povo que carregava o centro de adoração
e de excelência ao Senhor. Assim como a igreja do Senhor, de nós o mundo espera que nós sejamos irrepreensíveis, que nós sejamos um canal de adoração, que nós sejamos um marco de Deus aqui na terra, com a presença de Jesus Cristo e do Espírito Santo que em nós habita. Esse aí é o propósito principal desse estudo de hoje do culto levítico. Agora no tópico 2 a gente vai ver que os animais e os vegetais também são do Senhor. Vejam bem, o que Deus ensinava para o povo aqui no livro de Levítico, é que a criação ela é serva do Criador. Se Deus os criou, eles existem para servi-los, não para serem adorados. Lá no Egito, vocês lembram que a gente estudou no trimestre passado, né? Os animais eram considerados deuses. Eles não separavam o Criador da criação. Eles também não estavam preocupados em distinguir animais puros de animais limpos. Eles adoravam boi, crocodilo, falcão, gato. Lembra que muitas figuras daqueles deuses que a gente estudou no trimestre passado, que eu coloquei as figuras, tinham cara de animais, a deusa Rã, boi, lembra disso? Lembram disso? Então, os egípcios, eles adoravam muitos animais. E aí, quando Deus pune o Egito com as 10 pragas, ele usa também muitos animais, não é? Simbolizando justamente essa condenação que Deus fazia da adoração aos animais. Já os israelitas, ao contrário dos egípcios, eles não davam culto aos animais. E separavam também os animais puros dos animais limpos. No capítulo 11 de Levítico, vocês podem ler sobre isso. Então, eles sabiam que os animais não eram deuses, mas criaturas de Deus que os sustentavam com sua bondade. Os vegetais, a natureza em si, também não podem ser adorados, não é? Algumas antigas culturas, devia ter alguns povos indígenas que adoram árvores, adoram rios, adoram sol, estrelas. Isso também é condenado por Deus, porque são criaturas, os vegetais, as plantas, aquilo que existe, as ervas, elas também foram criadas por Deus. No meio do povo de Israel, os frutos da terra serviam para louvar e enaltecer a Deus. Tá? Então, assim, não devem ser adorados, você não deve adorar aquele fruto da terra, mas eles servem para glorificar a Deus, não é? Quando a gente vai se alimentar, a gente dá graças a Deus pelo alimento que está à nossa mesa. Você não vai adorar quando tem um churrasco, uma carne, um bife, uma picanha, e quando não tem um ovinho frito, ou até sem um ovinho, um arrozinho, feijão, você blasfema, não. Nós damos graças a Deus por todos os alimentos, porque tudo aquilo que vem a nós é pela bondade do Senhor, é para nos alimentar, para nos sustentar. Então temos que reconhecer que os animais e os vegetais, eles são do Senhor, não é? Eles pertencem também a Deus. Agora aqui no tópico 3, a gente vai ver que o ser humano é do Senhor. Toda a Bíblia, não somente o livro de Levítico, mas a gente vai ver permeando toda a Bíblia a ideia de que a vida humana é sagrada. Essa ideia é colocada por Deus, mostrando a intenção de Deus de que a vida humana ela é sagrada. Como imagem que somos e semelhança do Deus Altíssimo. No meio do povo de Israel, era proibido o sacrifício humano. As pessoas não poderiam ser sacrificadas a ídolos, como acontecia em algumas culturas de Canaã, né? As culturas lá da terra. O verdadeiro sacrifício a Deus, ele é um coração humilde e contrito, né? Como diz o profeta Isaías, no capítulo 57, versículo 15. Nós, seres humanos, somos semelhança de Deus. Gênesis 1, 26, a gente vai ver Deus falando, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E no versículo 27, no versículo seguinte, a gente vai ver, e criou Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Então o homem, ele é a imagem e semelhança
do Deus Altíssimo, não é? E justamente por isso que Deus tem esse cuidado com a vida humana, de que nós entendamos que ela é sagrada. Nós devemos cuidar do nosso corpo, tanto no interior quanto também do exterior. Aprendemos que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Lá nas leis mosaicas, aí no livro de Levítico, a gente vai ver que nem marcas, nem tatuagens podiam ser feitas no corpo deles. Levítico 19, 28, você vai ler isso. Então, o corpo ele tinha que ser cuidado, preservado, porque ele era imagem e semelhança do Senhor. E ainda hoje somos imagem, semelhança do Senhor, e devemos cuidar do nosso corpo. Né? Mutilações, certas coisas que não devemos comer, que nos faz mal e a gente às vezes come, não se cuida e o corpo sofre, não é? Às vezes é um peso demasiado, às vezes um esforço demasiado, algo que venha prejudicar o nosso corpo, não é? Então nós devemos ter cuidado também, zelar também com o nosso corpo, porque nós seres humanos somos sagrados para o Senhor, somos imagem e semelhança de Deus. Ah, mas e aquela pessoa que faz muito mal, que só faz o que não presta, que não sei o que lá? É sagrado? É sagrado. Como ser humano é sagrado. E devemos entender que Cristo Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, deu a vida não só por mim e por você, mas deu a vida por todos os pecadores. Pense na pior pessoa que tenha feito coisas atrozes e terríveis. Jesus Cristo morreu por ela também. O amor de Deus também alcança essa pessoa. Então, todos nós devemos ser preservados. Por isso que o cristão ele se posiciona contra a pena de morte, contra a eutanásia, porque nós entendemos esse princípio que há de Deus em relação à vida do homem. Né? O israelita e nós também, eles eram chamados a ver a vida do ser humano como sagrada. Eles eram propriedade exclusiva do Senhor e deveriam ser consagrados a Ele. Tem um hino da harpa que a gente fala, né? Minha vida toma assim, consagra-te, Senhor. Então, assim, é preciso entender que a nossa vida ela também deve ser consagrada ao Senhor. E como tal, nós devemos ser adoradores, oferecer sacrifícios de louvor ao Senhor, adorando o Senhor na beleza da sua santidade. E como é que é o sacrifício? A gente leu hoje no texto inicial vários sacrifícios, né? Degolar animais, cortar, separar as tripas, a cabeça, as patas e pegar o sangue. A gente viu várias etapas desse sacrifício levítico. Mas como é o sacrifício hoje? O sacrifício porque Jesus veio e substituiu esses sacrifícios que não conseguiam apagar o pecado do povo. E Jesus Cristo veio por uma única vez, com um único sacrifício perfeito, capaz de apagar o pecado de todos, né? Daqueles que assim crerem nele. Então, qual é o sacrifício que hoje nós devemos ter, né? Fazer para o Senhor? Prestar ao Senhor é um serviço voluntário e amoroso a Deus, não é? O salmista, no Salmo 100, o Salmo de louvor, ele diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Oh, glória a Deus, né? A gratidão, o louvor ao Senhor. Esse é o nosso sacrifício ao Senhor, não é? Dedicar a nossa gratidão a Ele. Oferecer a Ele, na pessoa de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, sacrifícios agradáveis, sacrifícios de louvor, como a gente vê em Hebreus 13, 15. Nós somos templos do Espírito Santo, somos chamados a viver em novidade de vida, consagrando tudo que temos ao Senhor, a começar de nós. Nós também nos entregamos ao Senhor, consagramos nossos filhos, consagramos nossas casas, consagramos tudo que temos ao Senhor, sem idolatrar, mas agradecendo ao Senhor pelas dádivas que Ele tem nos dado. Que nós possamos ter aprendido com o Senhor, buscar cada dia mais uma vida santa, sabendo que essa teologia de Levítico, ela tá valendo para hoje ainda, tá?
Ela não ficou só lá no passado, não. Esse mesmo Deus que exigia do povo essa adoração, essa exclusividade, também requer de nós uma vida exclusiva, uma vida de santidade para Ele. Que Deus nos abençoe e nos ajude nessa manhã a aprender a vontade do Senhor. Vamos então agradecer ao Senhor em oração e falarmos juntos aí o nosso lema da Escola Bíblica Dominical. Amém? Deus de amor e graça, Deus bendito, muito obrigada, Senhor, por essa aula maravilhosa onde compreendemos, Senhor, que nós somos teus, Pai, que tudo que temos é teu, que a terra e a sua plenitude são tuas, Pai, e só tu é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração, Pai. Que possamos glorificar o teu nome, Senhor, em nossas vidas e em tudo que temos, Pai. Que, Senhor Jesus, possamos reconhecer o seu lugar, Senhor, em nossas vidas, o centro das nossas vidas. Nos ensina, Senhor, a buscar a santificação e a andarmos cada dia na tua presença, Pai. Seja conosco, Pai, nesse domingo tão especial. Fala ao coração de cada filha tua, como eu tenho falado também ao meu coração nessa manhã. Eu te louvo, Pai, entrego a tua igreja nas tuas mãos e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos juntas? 1, 2, 3. Eu amo a escola dominical. Muito obrigada, Jesus.